paz, oração e união. Está acontecendo mais um programa da Central de Adolescentes que pertence ao Ministério dessa Oração, que tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. A Central de Adolescentes pertence ao ensino, que tem como superintendente o pastor James. E como coordenador, irmão Ronê Macheville. Quem fala é irmã Miriam Machado. Irmã Evelyn, paz ser irmã Miriam, paz ser irmã Ellen, paz ser a todos os ouvintes. Irmã Ellen Grace, paz Senhor, irmã Evelyn e irmã... Antes de começar, gostaria que a irmã Ellen Grace fizesse uma oração. Amém. Senhor Deus, vemos em Tua presença, te agradecendo, ó Deus, por mais uma oportunidade que nós temos, ó Pai, de falar Tua palavra, de estarmos aqui, ó Pai, falando sobre o Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha guiar, ó Deus, a irmã Evelyn, Deus, que o Senhor venha, ó Deus, a nos enchermos do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, falar somente aquilo, ó Deus, que o Senhor quer da Tua vontade, que possamos falar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ó Deus, abençoa cada ouvinte, que venha a ser edificado com Teu Espírito Santo, ó Deus, guia-nos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos falar sobre o nosso tema, que tem por título Seja Perseverante no Chamado de Deus para a Sua Vida. Convido a irmã Evelyn ler João 15:16. Amém. A palavra de Deus nos diz em João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Pode ler também 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 4. Amém. A palavra de Deus nos diz, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Bom, aqui a Bíblia nos fala de uma menina, né, que foi levada cativa de Israel para servir a mulher de Naamã, que é o comandante do exército do rei de Assíria. E mesmo que ela fosse levada, né, contra sua vontade, ela decidiu firmemente confiar em Deus, em servir a Deus, mesmo vivendo assim em um país totalmente diferente, vivendo, né, com pessoas totalmente diferentes de sua religião, né, da sua crença, que ela cria em Deus. Ela resolveu, né, servir a Deus. A Bíblia também não fala qual era o seu nome, nós não sabemos quem era essa jovem, só sabemos que ela era uma jovem que vivia no anonimato, né? Que mesmo, né, distante, serviu a Deus. E ela decidiu servir a Deus, né, não é, Evelyn? Com certeza, né? Nós vemos no contexto da história que Israel foi levada cativa e elas, então, nós vemos todo um projeto de Deus, um propósito para que aquela jovem específica, né, que sabia que existia profeta em Israel, fosse levada a ser escrava da esposa de Naamã e viesse então a falar, se tomara o meu rei, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então nós vemos que também Deus, ele tem projetos, né, que a gente não sabe. Ela foi levada cativa, mas Deus tinha um propósito com isso, né, para que uma alma viesse a ser salva. Eu vejo isso, às vezes a gente tem que fazer sacrifícios, né, para que uma alma venha a ser ganha, né, para o reino de Deus. E a vida dessa menina foi um testemunho vivo disso, né. Sim, que mesmo sem ela entender, né, aquela situação do porquê que está acontecendo aquilo justamente com ela, ela resolveu, né, confiar em Deus, porque ela conhecia o Deus que ela servia. Ela sabia que era o Deus de Israel que operava milagres. Ela decidiu confiar em Deus. Exatamente. Irmã Ellen Grace, que você falar alguma coisa? Sim, nós podemos ver que ela foi levada contra a sua vontade, foi longe dos pais, em outro lugar, foi algo assim muito terrível para ela, que uma jovem, né,
Só que ela sabia que Deus tinha um projeto em tudo isso. Ela podia muito bem pensar, ai, Deus deixou isso acontecer comigo, eu não quero mais servir a Ele. Mas ela serviu porque ela sabia que se Deus fez isso com ela, Deus tinha um propósito. Ela não sabia o que era ainda, ela não sabia que Deus ia salvar Naamã, o que ia acontecer, mas ela confiou porque ela sabia que Deus, ele é perfeito e agradável, né? Então, a vontade dele é perfeita e agradável, é boa. Então, Deus sabe o que ele faz. E ela sabia que Deus tinha um propósito e ela está ali, sofrendo aquilo. Irmã Evelyn, pode ler Eclesiastes 3, capítulo 1? Versículo 1. Eclesiastes 3:1 nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a gente vê, né, que essa menina nunca, jamais imaginou, né, que Deus ia tirar ela de Israel para, né, tornar escrava, para depois, né, de um processo, ela ser usada por Deus para falar para a sua ama, né, dizendo que há um Deus de Israel que pode curar Naamã. Né? Então a gente vê que a fé dela fez com que a Naamã fosse curada, mas também a coragem, porque quando alguém é servo, eles não têm direito de falar com o seu senhor. Então ela correu um risco de morte ali, e ela tomou uma coragem mesmo, né, com risco de morte, resolveu, né, falar de Jesus, falar de Deus para Naamã. E no decorrer da história a gente vê que ele foi curado, Deus operou milagres. Então a gente vê assim quantos adolescentes, né, jovens irmãos que passam por uma luta, por uma situação, eles pensam primeiramente em largar Jesus, pensam, né, em largar o chamado de Deus, o projeto de Deus. Mas essa jovem, olha, veja o que ela passou. Ela foi, né, levada contra sua vontade, viveu num país diferente e viveu com pessoas totalmente diferentes. E olha só o que ela fez, ela resolveu servir a Deus, né? Nós devemos servir, por exemplo, desta moça que vivia no anonimato, né? Ela não guardou ódio, não guardou rancor. Então nós devemos seguir este exemplo. Amém? Sim, e a gente vê muitas vezes que os jovens adolescentes, eles guardam rancor de coisas mínimas, né? Ficam com ódio de Deus, muitas vezes culpam Deus pelas coisas ruins que acontecem nessas suas vidas. Mas a gente tem que entender que para tudo há um processo. Irmãos, para tudo há um processo. Deus tem falado com essa palavra comigo né, há um tempo. E tudo tem um processo para chegar onde Deus quer te colocar. Às vezes a gente tem que renunciar a algumas coisas, tem que sofrer por algumas coisas, passar por algumas coisas para chegar na vitória, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que passar pelo fogo para o rei reconhecer que o Deus deles era verdadeiro, né? Daniel teve que passar pela cova dos leões para que todo o reino depois viesse adorar o Deus verdadeiro. Esther teve que correr risco de morte e falar com o rei para depois todos os judeus serem salvos. Então, irmãos, a gente tem que passar por coisas que a gente não quer passar. Moisés teve que passar pelo deserto com aquele povo teimoso, né? Reclamou, né? Exato. Mas em tudo há um processo, há um propósito. Deus queria salvar aquele povo. Deus queria salvar Daniel, Deus queria salvar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas mais importante que a vida deles, ele queria usar eles como instrumento para salvar as outras almas, as outras pessoas. E assim como essa jovem também, Deus usou ela como instrumento para salvar a vida de Naamã. Então nós temos que entender que tudo isso é um processo, nós temos que saber esperar o tempo de Deus para cada coisa e entender os processos, né? Entender os propósitos de Deus. Amém. Vamos ouvir um louvor? Amém. Vamos dar uma pausa. Aleluia.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu
16h30. Deus tem vitórias para dar, mas sempre tem uma data para entregar. O seu Glória a Deus. Continuando a história, irmã Ellen, será que esta moça, né, apesar dessa situação que ela enfrentou, será que ela guardou alguma mágoa, algum rancor contra este homem, né, que tirou ela de seus pais, né, contra a sua vontade? Pois é, né? Muitas vezes a gente fica tão brava, tão magoada com uma pessoa, porque que às vezes nunca fez tanta coisa assim para nós e não queremos perdoar. E ela foi assim uma coisa assim, porque ele tirou ela da família dela. Uhum. E a gente não sabe o que mais ele fez, mas ele tirou ela da família dela. E trouxe para ela ser serva. Então ela podia muito bem pensar que ele morre de lepra, porque ele, olha o que ele fez para mim, olha o que ele fez sofrer, mas ela sabia que ela tinha que perdoar ele, né? Então ela ajudou ele. Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha né? um propósito. Que não era Deus então. sabia. Deus sabia por que ela estava ali. E ela foi usada para evangelizar, para salvar a alma de Naamã. Deus usou ela para ser uma missionária, né? Para salvar Sim. a alma de Naamã. Porque ela não deixou o rancor e o ódio. Talvez às vezes ela ficou muito, muito triste, muito magoada, mas ela entregou para Deus, para não ter aquele rancor e ódio. E, né, a gente viu o resultado. Amém. Então nós devemos, né, seguir o exemplo dessa jovem, né, que apesar de suas lutas, suas dificuldades, ela serviu a Deus, né. A gente não conhece a luta que cada um enfrenta, quem sabe alguns, né, estão enfrentando grandes batalhas, mas a gente quer dizer para você perseverar, né, não olhar para as suas lutas, né, com certeza são grandes, mas saiba que Deus é maior que as suas lutas, maior que os seus problemas. Vamos ler Daniel, Amém. capítulo 1. Eu vou ler Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor.
E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. A gente vê, né, que é uma história parecida com esta jovem, né, que eles foram levados, né, de Israel para a Babilônia para serem, digamos, servos, né, servirem. E a gente vê que mesmo também eles vivendo em países diferentes, né, estando longe, né, estado do sacerdote, longe da igreja, longe do templo de Deus, eles resolveram servir a Deus e seguir a Deus firmemente, né, não se contaminar com as iguarias do rei, né, irmã Ana Grace? Sim. É linda essa história, né? Porque eles foram levados para Babilônia e eles não precisavam, assim, servir a Deus, né? Eles podiam pensar, eu tô aqui, não tem ninguém, não tem nenhum pastor, né? nem tem um pai, não tem ninguém para dizer, ora, se santifica, não tinha ninguém. Uhum. Mas tinha Deus. Deus estava ali com eles. Eles sabiam que eles tinham que ser fiel a Deus, mesmo que não tivesse ninguém olhando. Eles foram fiéis a Deus. É um exemplo muito lindo, né? De fidelidade a Deus. Exatamente. E no final, Deus honrou eles, né? Com Deu certeza. sabedoria, né? E eu acho incrível que o rei olhou e viu que dentre nenhum dos outros havia homens mais doutos do que eles, né? Porque Deus dá a sabedoria, Deus dá o discernimento. Irmãos, às vezes nós podemos fazer todas as faculdades possíveis, estudar tudo que o homem traz de conhecimento e sabedoria, né? O conceito do homem de sabedoria e conhecimento para nós. Mas se a gente não tiver Deus no nosso coração, a gente não vai aprender o que Ele tem preparado para nós. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam disso, né? Eles sabiam que só Deus podia dar o conhecimento verdadeiro e sabedoria verdadeiros que Ele tinha preparado para eles. E eles decidiram ser fiéis a Deus, né? Mesmo numa terra estranha, tendo seus nomes mudados para nomes que difamavam, né, o nome de Deus, seus nomes ali significavam coisas maravilhosas. Quem é maior do que Deus, né? Significava Misael. E daí terem seus nomes mudados para os nomes dos deuses pagãos, né? E, né, terem toda uma cultura diferente, né? Serem transportados para outro universo, né? Outro universo. Mas continuaram servindo a Deus, né? Continuaram sendo fiéis, como a irmã Ellen falou. É um exemplo de fidelidade maravilhoso, né? E Deus honra, né? Quem é fiel a Ele, Deus capacita, dá sabedoria. Certeza. Glória a Deus. Vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo quando eu era um pouquinho adolescente. Quando eu tinha 15 anos, né? Eu, assim, fui como aquela jovem, né? Meio que obrigada, né? A largar meus estudos, né? Porque eu tenho, né? Uma mãe doente, né? Ainda naquele tempo eu tinha uma irmã caçula para cuidar e um sobrinho de 2 anos. Então, no começo, assim, para mim foi muito difícil, né? Foi muito difícil para mim mesmo, porque eu comecei a questionar bastante a Deus, dizendo por que isso tem acontecido comigo, né? Por que eu tinha uma mãe doente, porque eu estava naquela situação, né? Porque quando foi na minha vez, assim, parecia que meu mundo tinha desabado, né? Porque as minhas notas, elas estavam tudo boas, estavam assim, altas, assim, não tinha nenhuma nota baixa, né? Mas aí eu perguntei para Deus novamente do porquê. Daí Deus falou comigo através de um verso divino que diz assim: esse tempo é necessário para te amadurecer. E naquele momento, né, eu entendi o propósito de Deus. Pude entender que tudo, Deus tem um propósito, né? Então a gente vê que Deus trabalha em nós de modo diferente. Com Daniel, né, e seus amigos, ele trabalhou tirando ele de Israel, assim como aquela moça, né? Foi totalmente diferente, né? Então a gente vê o trabalho de Deus, o processo de Deus nas nossas vidas que são totalmente diferentes. Talvez o trabalhar de Deus na vida de uma Evelyn não seja igual ao meu, né? Que nem da Ellen Grace, é diferente. Então a gente tem que entender o propósito de Deus, não né, olhar para nossas lutas, dificuldades, não olhar, né, para o inimigo, né? Mas olhar para Deus, né? Que nossos olhos venham estar focados em Deus e ser fiel a Deus até o fim mesmo, até o fim, sem olhar para trás, não desistir, ir até o fim. Por mais que a nossa luta seja forte, seja ferrenha, né? Quem sabe a gente está quase prestes a desistir, quem sabe estamos nos arrastando no chão, né? Mas só basta a gente jogar para Jesus, jogar aos seus pés, Ele vai nos ajudar. Amém? Sim, aí e nós podemos ver que sempre o projeto de Deus, ele tem uma renúncia, né? E Sim. Deus, ele vai trabalhando, vai amadurecendo, vai fazer a gente estar preparado
Porque se Ele der o que Ele tem para nossa vida agora, talvez nós não vamos poder aproveitar. Deus sabe o que Ele faz. Então, quando a gente está sofrendo, a gente está lutando, e a gente sabe que a gente está na vontade de Deus, que a gente não está sofrendo porque a gente escolheu, a gente pecou, fez alguma coisa assim, mas que a gente está entregue na vontade de Deus, está dependendo de Deus, e Deus está fazendo nós sofrer porque tem um propósito ali. Depois, mais na frente, vai agradecer a Deus por isso, vai agradecer pelo sofrimento, porque foi necessário, porque o plano de Deus se realiza na nossa vida. E cada luta é um aprendizado, né? Porque a gente, quem sabe, a gente nunca imaginar, que nem aquela moça, né? Nunca imaginar, né, que um dia ela ia falar para o Senhor que existia um Deus no Israel. E sabe, né, essa luta, a luta que você está passando seja, né, para te amadurecer, para te curar, né, ou para curar pessoas que estão na sua volta, né. Então, essa luta que está passando vai servir de testemunho, né. Vai servir como uma força. Eu luto a mesma coisa aqui, ó, vou contar para ela. E tu vai dar, assim, um conselho que vai poder ajudar esta vida, né, a prosseguir, a não desistir. Então, não desista do chamado de Deus para a sua vida. Não desista dos projetos de Deus. Amém. Aleluia. Com certeza, né? Nós não podemos desistir. Eu vejo assim na minha caminhada, quando eu estudava no antigo colégio, assim, teve muitas vezes que eu pensei em desistir, né? Eu disse, Deus, mas por que isso está acontecendo comigo, né? A gente pensa que a gente é os únicos a passar por aquela situação. Mas Deus, por que isso está acontecendo, né? Não podia ser com qualquer outra pessoa, né? Por que eu estou sendo injustiçada? E Deus usou o irmão Vinícius, ele pregou numa vigília, na juventude aqui na última vigília geral que teve, né? Ele falou que, irmãos, vocês têm que se acostumar com as injustiças. Ele disse assim, existe injustiça maior do que aconteceu com Jesus? Ele foi morto sem ter feito nada, né? Ele morreu, mataram ele e ele não tinha feito nada errado. Então, irmãos, essa menina ela não tinha feito nada também, né? E ela foi levada cativa. Daniel, né? Misael, Azarias e Ananias, eles foram levados cativos. Eles também não tinham feito nada, eles não tinham culpa daquilo que está acontecendo. Mas, às vezes, a gente tem que aceitar o que Deus impõe pra gente. Porque, às vezes, o que Ele tá colocando pra nós é pra gente enfrentar algo que vai vir lá na frente e conseguir chegar no fim e receber a vitória. Vai nos estruturar, né? Criar essa estrutura em nós. A gente não consegue entender, né? A gente tem que aprender, né? A ouvir a voz de Deus, né? Exato. Isso tem que fazer. Sim, e muitas vezes Deus tá fazendo a gente ficar mais forte. Se Deus não nos colocasse aquela luta e não nos preparasse, nós não íamos conseguir a próxima. Então, como nós vemos na história de Davi, né? Uma vez um irmão pregou e eu achei muito interessante porque Davi, primeiro ele lutou contra os animais. Só que se ele não tivesse aquele aprendizado, aquela experiência, ele não ia conseguir lutar contra o gigante. Sim. E se ele não lutasse contra o gigante, depois com Saul, ele não seria rei, né? Então, a própria história de Davi é um exemplo, que ele teve que esperar muito tempo. Deus prometeu, quando ele ainda era um pastor de ovelhas, demorou muito tempo para ele ser rei. Porque Deus estava amadurecendo, fazendo forte ele, estava cuidando dele, né? Embora que ele pensasse que, ai meu Deus, nunca vai acontecer. Muitas vezes a gente pensa isso, né? Que está demorando porque Deus não vai fazer, Deus não vai agir, mas Deus vai agir, só que no tempo dele. Então ele está nos estruturando. E a gente pensa às vezes que a luta, assim, que a gente não vai aguentar, mas Deus não nos dá, né, uma prova maior que nós possamos, né, suportar. Exatamente. Então, se tu está passando por essa situação, é porque Deus sabe que tu vai conseguir avançar, que tu vai conseguir vencer essa luta. Então, basta, né, tu crer em Deus, confiar em Deus, se agarrar aos pés de Jesus, né, e ir até o fim e vencer essa luta. Aleluia. Amém. Vamos chamar mais um louvor, Miriam? Vamos. Vai se cumprir, nada pode impedir. Veja Deus agir. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre.
Amém. Vamos louvar. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu
Deus tem vitórias para dar. Glória a Deus, que linda letra, né, que vocês cantaram, né? Tem a parte que fala assim, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça, né? É muito tremendo esse louvor. A gente vê que esses jovens resolveram, né, adorar a Deus, né? Que a Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram adorar a Deus, assim como aquela moça, né? Porque eles sabiam, né, que Deus é fiel a eles, né? Que não ia desamparar eles, que em todo momento, né, Deus estava os olhando, estava os contemplando, né? É isso que a gente tem que ver, né, nesses dias, né? Apesar das nossas lutas, a gente tem que entender, né, que Deus, em todo momento, os seus olhos estão sobre nós, né? Em cada minuto e cada instante, Ele está nos contemplando no nosso dia a dia. Então, a gente tem que confiar bastante em Deus. A gente tem que ter isso firme no nosso coração, né? Temos que ter a certeza do propósito de Deus, temos que ter a certeza das promessas dEle. Deus é Deus de palavra, meus irmãos. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. E nós temos que confiar que Ele vai cumprir. Nós temos que confiar. Irmãos, a nossa confiança, a confiança humana, ela é muito frágil, né? A gente não sabe em quem confiar muitas vezes, Sim. né? Fica, meu Deus, confio, não confio. Mas, irmãos, Deus é alguém que a gente tem que ter certeza. A gente tem que confiar e dar a nossa vida para Ele dizer, né? Toma nas tuas mãos, eu tô confiando plenamente em Ti. Porque, irmãos, Deus é Deus. Deus é nosso Pai Celestial. Aleluia, foi Ele que nos salvou das trevas, nos trouxe para a luz, né? E a sua saída como alvo é certa, como diz Oséias 6:3. Então, as suas promessas são certas, irmãos, nas nossas vidas. Nós só temos que confiar. Eu tenho certeza que essa menina, né, que foi levada cativa, ela sabia que Deus tinha um propósito na vida dela. Senão ela não se arriscaria falando sobre o profeta de Israel para a ama dela, né? E ela sabia da vontade de Deus, sabia dos projetos de Deus. Ela talvez não tivesse noção do que ia vir à frente disso que ela estava falando. Não tinha noção de que Naamã ia ir mesmo até lá, de que ia se banhar 7 vezes no rio e que ia ficar limpo da lepra, né? Ela não tinha noção de nada disso. Como ela poderia, né? Não tinha nem acontecido ainda. Mas ela se dispôs a fazer a obra de Deus, né? E nós temos que nos voluntariar, digamos assim, para isso, né? Nós temos que estar dispostos a fazer a obra de Deus. Eu vejo, assim, um exemplo de Esther. Ela poderia não ter ido falar com o rei, né? Mas o Mardoqueu falou para ela, né? Você pode até não ir, mas com certeza Deus vai levantar outro em teu lugar, né? Então, irmãos, Deus não precisa da gente, né? Se a gente disser não, Ele vai levantar outro. Mas Ele chamou você, né? Ele está nos chamando para fazer a sua obra. E por que nós iríamos recusar? Se o nosso Pai está pedindo para a gente fazer alguma coisa, por que a gente iria recusar? Então, nós temos que estar dispostos a fazer a obra de Deus. Como essa menina fez, né? Como o Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel fizeram. Eles estiveram dispostos a negar, né, os manjares do rei e dizer não, né, nós vamos comer o que Deus determinou que a gente comesse. Nós temos que estar dispostos a obedecer a Deus. Não importa a que custas. Sim, depende da luta, da situação, né? Exatamente. Ela está firme em Deus, né? A gente vê também nessa moça aqui, ali, ela não tinha ninguém para conversar, né? Ninguém, né, para, né, Exatamente, eu estava sozinha. falar o que ela estava sentindo em seu coração, né? Nem aqueles moços tiveram, mas ela sabia que Deus estava as ouvindo, né? Os ouvindo, né? Exatamente. Então, assim, quem sabe, né? Do teu lado pode ter até alguém do teu lado, né? Tem o teu pastor, tem o teu líder, né? Para poder falar, né? Estou passando por essa situação, me ajuda. Ou talvez você tem um medo, vergonha, né? Conta para Deus, né? Conta para Deus, Deus ele vai te ajudar. E peço para Deus colocar pessoas ao teu lado para te ajudar a caminhar, né? A vencer essa luta, né? Exatamente. Claro, irmãos, que assim, o ser humano, ele não é porque a gente depende de Deus que a gente vai viver sozinho, né? A gente estava até falando na Escola Bíblica da Central de Adolescência, que não é porque a gente não é para se apoiar nos amigos que a gente vai viver isolado, sem amigo, né? Vai virar uma pessoa antissocial. O ser humano precisa de amigos, né? Se não precisasse, Deus tinha criado só Adão e Adão vivia sozinho por resto da vida, né? Mas ele precisava de uma ajudadora, precisava de uma esposa. Precisava de alguém dizer assim, tu vai conseguir, precisar de alguém, né? O ser humano precisa de um incentivo às vezes, né? Precisa de amigos, mas também, irmãos,
Claro que a gente precisa de amigos, mas não é pra gente depender deles. Espiritualmente deles, depender de alguém dizer vai pra gente ir. A gente precisa que só o vai de Deus baste para as nossas vidas, né? Que a gente não dependa das outras pessoas, mas dependa de Deus. Para qualquer coisa. Essa menina estava sozinha. Ela não tinha ninguém, mas Deus estava com ela, né? E ela tinha certeza da salvação, tinha certeza disso. De que as promessas de Deus para a vida dela iriam se cumprir e que Ele estaria com ela, não importa a circunstância. E por tudo isso, ela foi capaz de cumprir com a vontade de Deus. Então, que a gente seja capaz de cumprir com a vontade de Deus nas nossas vidas, mesmo não tendo outros nos apoiando no caminho. E nós podemos ver, né, que Deus, Ele cuida tão bem de nós, né? Ele sabe, porque Ele é o único que sabe tudo de nós. Muitas vezes nós temos amigos, pais que sabem sobre nós. Só que tem coisas que nem a gente sabe sobre nós. A gente descobre lá depois. E Deus já sabe. Deus sabe como a gente vai conseguir, né? Quando que a gente vai conseguir, Deus sabe tudo. Então, não vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus porque Ele é nosso Pai, Ele que nos criou. Então, a gente nunca vai se arrepender se a gente depender de Deus, porque Ele cuida de nós, né? Ele ama cuidar de nós. Só que Ele tá esperando a gente parar de ficar com nossa vontade, querendo fazer nossas coisas no nosso jeito e se entregar para Ele. Nossa vida para Ele, para que Deus venha guiar a nossa vida. Exatamente. Amém. Vale a pena, né, ser fiel a Deus, seguir a Deus até o fim, né? Não olhar para as nossas dificuldades, olhar somente para Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Está chegando no fim do nosso programa, né? Felizmente, o tempo passou rápido. A gente queria dizer para vocês, né? Não, assim, não olhar para suas lutas, suas dificuldades, olhar para Deus. Seguir firmemente em Deus, né? Aproveita, né? Essa luta tá passando, aproveita para orar, aproveita para falar com Deus, né? Aproveita ter uma intimidade com Deus. Que Deus, Ele vai te abençoar, Deus vai te revelar coisas que tu nunca imaginou, né? Deus vai revelar aquilo que está no seu coração através dessa luta, porque essa luta vai te levar a orar, vai te levar a estar mais próximo de Deus, né? Aleluia. Amém. Amém. Vamos, então, fazer uma oração para encerrar o programa. E então vamos encerrar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, santo é Teu nome, Senhor. Estamos diante da Tua presença, Pai, nessa manhã, Pai, nessa tarde, Pai, agradecendo por tudo que Tu tens feito por nós, Pai. Agradecemos por tudo que Tu operou neste dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha alcançar para os corações que estão necessitados de ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha usar, Pai, venha alcançar cada vida, Pai, que está necessitando ouvir uma palavra, Pai, neste dia, Pai. Que a nossa presença aqui hoje não tenha sido em vão, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha cumprir com os seus propósitos nas nossas vidas e na vida de cada um que está nos ouvindo neste momento, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Paz, oração e união. Deus tem vitórias para dar, mas sempre tem uma data pra entregar. O seu calendário ninguém pode apagar. Hoje está agendado neste lugar. Tudo acontece quando Ele quer. Pra ser abençoado basta ter fé e meias lutas louvar. O coração sincero adorar. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir.